trajetória acadêmica foi muito legal, aprendi muitas coisas, mas nesse vídeo eu separei 3 assuntos ou 3 coisas, justamente, que eu aprendi na universidade, no curso de exatas, mas que eu realmente nunca usei em exemplos concretos. E aqui a gente tem que ter cuidado, né? Porque nunca usei para nada, logo é inútil? Óbvio que não, né, gente? Nenhum conhecimento, na minha opinião, é inútil. Fora alguns aí. Exemplos aqui que eu quero dar para vocês são coisas que eu justamente nunca utilizei fora daquele contexto do aprendizado, né? Faz parte do currículo aprender aquilo, mas fora daquilo eu nunca utilizei de fato. E eu quero começar com uma das coisas que passam no ensino médio, ou às vezes nem passam muito, porque é um assunto muito específico, que eu já vi em alguns livros, que é o tal do Triângulo de Pascal. E eu até tive que pesquisar para ter propriedade para falar sobre isso, sobre o que é o Triângulo de Pascal. Porque eu não aprendi isso no ensino médio, não foi um conteúdo que foi passado para mim, mas eu já vi em outros livros que, pelo jeito, faz parte do currículo de matemática do ensino médio. E fora ali, nos tópicos mais avançados da matemática que a gente vê, cara, o Triângulo de Pascal nunca apareceu. Então, de novo, não é uma coisa inútil, mas é uma coisa que você aprende, que você realmente, você como aluno na escola, você com certeza já se pensou em alguma coisa que você aprendeu, que você olhou assim e falou, cara, para que eu vou usar isso, né? Isso é um outro debate, né, sobre o porquê que a gente aprende as coisas do jeito que elas são. É um debate um pouco difícil de se fazer, não é uma coisa simples, mas de fato, assim, eu nunca realizei um cálculo mega avançado, né, que a gente realiza, e usei Triângulo de Pascal. Então, isso fica como o primeiro tópico que eu queria passar. O segundo tópico foi o que me inspirou a fazer esse vídeo, porque eu tava scrollando os Reels do Instagram e aparece para mim muito conteúdo educacional. E passou um Reels de um professor universitário comentando sobre as aulas dele, né, um vídeo mostrando o quadro dele e tal, e ele falou, né, ele escreveu, né, deixou claro naquele Reels que ele estava passando derivadas, que é uma coisa que a gente aprende, que é muito importante, mas ele estava passando derivada de função trigonométrica inversa. O que são as funções trigonométricas inversas? São a secante, a cossecante e a cotangente. São essas as 3 funções trigonométricas inversas, que elas são úteis, mas tipo, derivadas de funções trigonométricas inversas eu realmente nunca utilizei. Eu aprendi isso, mas de uma forma muito rápida e, de novo, não consigo imaginar tipo, um contexto, ou nunca lidei com um contexto onde aquela situação envolvia uma função trigonométrica inversa, sabe? Então eu lembro que eu até comentei no vídeo do cara, pra que isso, kkk, num tom de brincadeira mesmo, não levando a sério. Mas realmente foi o que me inspirou a fazer o vídeo e eu realmente não utilizei isso depois. E o último tópico que eu separei aqui também envolve derivadas, na verdade envolve derivadas parciais, que é um tipo de operação diferencial. Que, por exemplo, nas derivadas normais a gente aprende uma coisa chamada regra da cadeia, que é uma derivada para funções compostas. Então é tipo uma função dentro de uma função. A gente faz essa separação e tem uma fórmula lá tal para realizar essa derivação. Acontece que nas derivadas parciais também existe regra da cadeia, que, cara, dá um nó na cabeça de um jeito absurdo, dá até dor de cabeça, sem brincadeira, você realizar exercícios com derivadas parciais com regra da cadeia, e assim, dá um nó na cabeça, e eu realmente nunca utilizei fora daquele contexto, sabe? Realizei muitas derivadas parciais ao longo do curso, principalmente quando a gente fala de ondulatória, né? Mas eu nunca me deparei com uma função, tipo na ondulatória, que eu precisasse usar uma regra da cadeia para a derivada parcial, sabe? Então, realmente é uma coisa que a gente também aprende, né? Que faz parte daquilo, mas que eu também nunca utilizei. A gente usa também, como eu falei na equação da ondulatória, a gente usa a derivada parcial, equação de onda e equação do calor também a gente usa a derivada parcial. Na termodinâmica aparece bastante também. Mas eu realmente, regra da cadeia,
em derivada parcial eu nunca utilizei fora do contexto do aprendizado. É uma coisa assim que é só para passar mesmo, sabe? Porque dá um nó na cabeça absurdo e realmente é um tópico ali que aparece nos livros de cálculo. Bom, espero que tenham gostado dessa discussão. Eu acho legal comentar sobre essas coisas, acho até um tom bem descontraído, assim, sabe? Tipo, não é inútil, mas, pô, a gente usa isso. Eu estava sumido, porque a rotina estava muito agitada. Agora, chegando no finalzinho do ano, eu vou estar sendo liberado de algumas coisas, então vou ficar com mais tempo livre e óbvio que eu vou produzir bastante conteúdo aqui para o canal. Joia? Obrigado aí pela atenção e pela paciência dos últimos vídeos aí, ok?